Existe um tipo de oração que a gente só aprende quando chega no fundo. Quando o médico diz que não há mais nada a fazer. Quando a conta não fecha e não vai fechar. Quando aquela pessoa que a gente ama não volta. Quando a porta se fecha e não existe plano B. É nesse momento que a gente descobre se realmente acredita ou se era só teoria. Porque orar para o impossível não é sobre ter fé em milagres, é sobre ter fé quando o milagre parece absurdo. Talvez você esteja nesse lugar agora, aquele lugar onde todo mundo já desistiu de você, onde até você já pensou em desistir de si mesmo. E se alguém te perguntar como você está, você nem sabe o que responder, porque explicar o impossível cansa. E quando a gente está cansado, a última coisa que a gente quer é ouvir alguém dizer que Deus pode tudo, porque a gente já sabe disso. O que a gente não sabe é como Ele vai fazer. E é aí que mora o desespero. Mas existe uma diferença entre repetir palavras e entregar o coração. Oração verdadeira não é sobre fórmulas, é sobre confiança. E se você ficou até aqui, inscreva-se no canal, porque a gente não está aqui para dar respostas prontas. A gente está aqui para caminhar juntos na fé. Vamos ser honestos. Quando a situação está impossível, a gente não quer versículos bonitos. A gente quer saber se Deus realmente vai aparecer. A gente quer saber se vale a pena continuar orando ou se é melhor aceitar a derrota. E é aqui que a Bíblia se torna real, porque ela não esconde as histórias de quem orou para o impossível. Pelo contrário, ela mostra cada detalhe da dor, da espera e da dúvida. Pensa em Abraão e Sara. Eles passaram a vida inteira esperando um filho. Não foram meses, foram décadas. E não era só sobre querer um bebê, era sobre uma promessa de Deus que parecia mentira, porque Deus tinha prometido que Abraão seria pai de nações. Mas os anos passavam e Sara continuava estéril. Até que chegou um ponto em que a situação não era só difícil, era biologicamente impossível. Sara já tinha passado da idade, o corpo dela já não funcionava mais para isso. E mesmo assim, Deus disse que ela teria um filho. Sabe qual foi a reação de Sara? Ela riu. E não foi um riso de alegria, foi um riso de descrença, aquele riso de quem pensa, agora Deus está exagerando. E a gente entende ela, porque tem coisas que são impossíveis não por falta de fé, mas por lógica. Mas o impossível é exatamente onde Deus trabalha melhor. Porque quando Isaac nasceu, ninguém pode dizer que foi sorte. Foi milagre puro. E a oração de Abraão e Sara não foi bonita, foi persistente, foi crua, foi real. Ou pensa em Lázaro. Quando Maria e Marta mandaram avisar Jesus que o irmão delas estava doente, elas esperavam que ele chegasse a tempo. Mas Jesus demorou, e Lázaro morreu. E aí não era mais sobre cura, era sobre aceitação. As irmãs fizeram o luto, embrulharam o corpo, colocaram na tumba, e quando Jesus finalmente apareceu, Marta disse algo que a gente também diria. Se você tivesse chegado antes, isso não teria acontecido. Mas Jesus não pediu desculpas. Ele foi até o túmulo e disse, tirem a pedra. E Marta, que era prática, avisou, Senhor, já faz 4 dias, já tem cheiro. Traduzindo, já passou do ponto, não tem mais jeito. Mas Jesus olhou para ela e disse, não te disse que se você crer verá a glória de Deus? E então ele gritou, Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, não como um fantasma, como um vivo. Essa história não é sobre fazer Deus chegar mais rápido, é sobre confiar mesmo quando ele chega tarde. Porque às vezes Deus espera a situação ficar impossível só para que o milagre seja inegável. E a oração para o impossível é exatamente isso, é dizer, Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Agora pensa em Pedro. Ele estava no barco com os outros discípulos quando viu Jesus andando sobre a água no meio da tempestade. E Pedro, que era impulsivo, pediu para ir até ele. Jesus disse, vem. E Pedro saiu do barco. E enquanto ele olhava para Jesus, o impossível acontecia. Ele estava literalmente andando sobre a água. Mas aí ele olhou para o vento.
olhou para as ondas e começou a afundar. Jesus não deixou ele afogar, mas antes de segurá-lo, fez uma pergunta: por que você duvidou? E essa é a pergunta que machuca, porque Pedro não duvidou de Jesus. Ele duvidou de si mesmo. Ele achou que não merecia um milagre. E a gente faz isso o tempo todo. A gente pede para Deus fazer o impossível, mas quando Ele começa a fazer, a gente olha para os próprios pecados, para os próprios erros e acha que não merece. E então, a gente afunda. Mas o milagre não é sobre merecer, é sobre crer. E orar para o impossível é aprender a manter os olhos fixos, mesmo quando a tempestade está gritando que você vai morrer. Porque enquanto você olhar para Jesus, o impossível se sustenta. Mas quando você olha para o problema, você afunda. A Bíblia deixa muito claro que para Deus nada é impossível. Em Lucas capítulo 1, versículo 37 está escrito: porque para Deus nada é impossível. E em Romanos capítulo 4, versículo 20, diz que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. E isso é importante, porque a fé não é fingir que o problema não existe. A fé é reconhecer que o problema é gigante, mas que Deus é maior. Então, como a gente ora para o impossível? Não é sobre gritar o mais alto, não é sobre técnicas especiais, não é sobre ser perfeito ou merecer. É sobre 3 coisas simples, mas profundas. Primeiro, seja honesto com Deus. Não esconda a dor, não finja que está tudo bem. Deus não se assusta com a sua dúvida. Ele se aproxima dela. Então diga a verdade. Diga que está com medo, diga que não sabe como vai dar certo, diga que você está cansado de esperar. Porque Deus não quer representações, Ele quer verdade. Segundo, declare o impossível como se já fosse real. Isso não é pensamento positivo, isso é fé bíblica. Quando Deus prometeu que Abraão seria pai de nações, ele ainda não tinha filhos, mas Deus falou no passado. Ele disse: eu te fiz pai, não eu vou te fazer. Eu já fiz. E Abraão creu. E a fé é exatamente isso. É tratar o futuro como presente. É agradecer antes de receber. É declarar a vitória enquanto a batalha está acontecendo. Terceiro, entregue o controle. E essa é a parte mais difícil, porque a gente quer que Deus faça do nosso jeito. A gente quer um milagre agora. A gente quer a resposta que a gente imaginou. Mas às vezes o milagre de Deus é diferente do que a gente pediu. Às vezes o milagre não é a cura, é a paz no meio da dor. Às vezes o milagre não é o dinheiro, é a provisão inesperada. E orar para o impossível é dizer: Senhor, faça do teu jeito, não do meu. Agora a gente vai orar juntos, e não precisa estar de joelhos, não precisa estar em um lugar especial. Só precisa estar disposto a confiar. Então respira fundo e vamos falar com Deus como quem fala com um pai que entende. Pai Celestial, eu venho diante de Ti com uma situação que está além de mim. Eu não sei como resolver, eu não vejo saída e eu já tentei de tudo. Mas eu sei que para Ti nada é impossível. Tu és o Deus que abriu um mar. Tu és o Deus que ressuscitou Lázaro. Tu és o Deus que fez Sara ter um filho aos 90 anos. E se Tu fizeste o impossível por eles, Tu podes fazer por mim. Senhor, eu entrego essa situação nas Tuas mãos. Eu paro de tentar controlar, eu paro de tentar entender. Eu simplesmente confio. E mesmo que a resposta demore, mesmo que o milagre venha diferente do que eu imaginei, eu vou continuar crendo, porque a minha fé não está no milagre, mas em Ti. Eu declaro agora que essa causa impossível já está resolvida no Teu tempo perfeito. Eu declaro que nada pode frustrar os Teus planos. Eu declaro que o impossível está prestes a se tornar testemunho. E eu Te agradeço antes de ver, porque a fé é a certeza daquilo que não se vê. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou você, deixe um comentário dizendo: eu creio no Deus do impossível. Porque quando a gente declara, a gente fortalece a nossa própria fé. E talvez o seu testemunho seja o que alguém precisa ler para não desistir. E se você está buscando aprender a orar de verdade, se inscreve no canal e ativa o sino,
porque a gente não está aqui para entreter, a gente está aqui para transformar. E o próximo vídeo vai ser sobre como o jejum, junto com a oração, ativa respostas espirituais que a oração sozinha não alcança, não perde. Que Deus abençoe você e que o impossível na sua vida se